essa questão do autismo, porque hoje em dia, né, se fala da psicologia, das complexidades que existem, e eu me sentia muito incapaz de fazer isso, né? Mas Deus trouxe pessoas na nossa igreja, primeiro quando eu estava lá na igreja de John MacArthur, né? Um dos primeiros aconselhados que eu tive era um garoto com 15 anos de idade, e ele tinha vários diagnósticos psicológicos. Tinha sido transtorno bipolar, ele tinha mania, ele tinha transtorno de deficiência, de atenção e hiperatividade, né, o que chama de TDAH. E algum comportamento autista também. Então, para mim, foi batismo de fogo, né, para tentar descobrir como ajudar aquele rapaz. E, eventualmente, né, quando eu terminei meus estudos e já estava aconselhando com mais experiência, quando a gente chegou lá na nossa igreja, né, que a gente se mudou de Califórnia para o estado de Minnesota, que é os extremos, né? Califórnia bem quente, Minnesota bem frio, um dos estados mais frios lá nos Estados Unidos. E tinham esses 4 jovens, né? E a gente, como é que a gente interage, né? Então eu tive algumas aulas nisso, assisti muitos documentários e tentei olhar toda a perspectiva da Bíblia para lidar com alguns desses assuntos, né? E eu lembro, né, que uma das coisas que me ajudaram muito foi que nós e os outros pastores lá da igreja, a gente decidiu ter uma reunião com essas famílias, né? E saber deles qual foi a experiência que eles tiveram. Uma coisa é eu lendo um livro, descrição de problemas, e outra coisa é você ver como que realmente as pessoas passaram pelaquela dificuldade. Então nós nos reunimos com essas famílias, né, os pastores, os conselheiros da nossa igreja, e perguntamos para eles, né, como é que foi, qual foi a realidade. Então, algumas coisas que eu vou estar falando aqui foi que eles disseram para mim, né, e que eu também pude ver quando eu estava aconselhando. E eu digo isso com humildade, né, porque eu sabia que eu precisava ouvir deles qual tinha sido a experiência deles, né. Então, a gente, quando escuta essas histórias, não imagina como é que é para uma mãe ou para um pai passar a noite toda acordada porque o filho não consegue dormir. Então, eu tenho o livro, né, que eles chamam de DSM-5, né, é o manual de psicologia, que eu não concordo, mas tem um dos diagnósticos, né, que eu digo que esse realmente pode ser considerado uma doença, você pode dizer assim, mental ou do cérebro, né, porque tem uma causa orgânica. As outras coisas, você vai ler a descrição, é praticamente comportamento, né, comportamento aprendido. Por exemplo, o transtorno bipolar, né? Uma das descrições é que a pessoa tem um sentimento de grandiosidade, eles pensam muito sobre si mesmos. A Bíblia descreve isso? Descreve. O que é orgulho? A pessoa se acha muito, tem esses momentos de alto e tem esses momentos de baixo, né? Está super deprimido, amargurado com a vida. Comportamento, a Bíblia fala sobre isso. Não é nada de doença mental, não. A gente tem paciência, a gente tem amor, compaixão e encoraja essas pessoas, mas a gente não coloca um rótulo de uma pessoa que está doente, né? Mas a questão do autismo, quanto mais eu estudei, eu percebi que tinha uma causa orgânica, né? Que tinha alguma coisa que tinha causado aquilo. Mas para a gente começar, eu queria que a gente abrisse nossas Bíblias em Salmo 139. Eu vou começar aqui e no final eu vou abrir um tempo para perguntas e respostas, né? Salmo 139 e faz tempo que eu não usava minha Bíblia em português, é para achar as referências mais difíceis. Salmo 139 e no versículo 14 que a gente vai começar a ler. Diz assim a palavra do Senhor: Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto eu fui feito, e entretecido
nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nenhuma delas ainda havia. E quão preciosos lhe são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Se as contassem, seriam um maior número do que a areia, e quando acordo ainda estou contigo. Vamos orar? Querido Deus, nós somos muito gratos pela Tua palavra, Deus, que nos dá as respostas para os problemas da vida, que não precisamos humanismo secular para lidar, Deus, com a nossa natureza. Eu te peço que o Senhor possa nos ajudar a entender essa questão do autismo sob a perspectiva da Tua palavra, Deus. Como acabamos de ler aqui, ó Pai, o Senhor criou a cada ser humano no ventre dos pais, da mãe dele. Deus, nós sabemos que grandes coisas o Senhor tem para aqueles que te amam. Deus, e para cada ser humano que tem dignidade diante do Senhor. Eu te peço, ó Pai, que agora como entendedores que somos criados na Tua imagem e semelhança, nós possamos olhar para cada pessoa, inclusive aquelas com autismo, como criadas na Tua imagem e na Tua semelhança. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor possa me dar clareza agora nas minhas palavras e fique mais claro, Deus, para nossos irmãos como interagir e como igreja nós podemos responder e amar aqueles que estão no nosso meio. Esse nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, eu vou começar aqui com alguns dados de estatística, né? Tem uns slides que vocês podem acompanhar. E eu disse assim, em 2023, o CDC, que é o órgão dos Estados Unidos que faz estudos, né, sobre doenças e essas estatísticas, né, eles afirmaram que aproximadamente uma em cada 36 crianças nos Estados Unidos é diagnosticada com o que eles chamam hoje o transtorno do espectro autista, ou TEA, de acordo com os dados de 2020. Eu assisti esse documentário, chamava-se A Coragem de uma Mãe. Não sei se vocês podem achar aí nas bibliotecas ou na internet, mas vale a pena mesmo assistir. E nessa época, esse documentário foi feito em 2010. E eles falaram que uma em cada 150 crianças tinha esse diagnóstico, né? Ou seja, 10 anos depois, hoje, nós temos uma em cada 36. O número de diagnóstico quintuplicou. 5 vezes mais nos dias de hoje do que era antigamente. A minha pergunta é, será que é porque as pessoas estão mais cientes desse problema ou porque tem um diagnóstico indiscriminado? Hoje em dia, a criança não pode ser um pouquinho diferente, já estão dizendo, ele é autista. Ele é autista. Se a criança demora mais um pouquinho para aprender, aí já dá um rótulo, é autista. Então, eu penso que teve duas coisas, né? Uma, as pessoas ficaram mais cientes que existe esse problema, mas também tem um diagnóstico desenfreado. Todo mundo agora recebe esse rótulo, né? A criança não pode ser um pouco diferente, porque já dizem que ele é autista. Então, outra coisa que mudou até foi a questão do TDAH, né? Que eles chamam, é o transtorno de deficiência de atenção e hiperatividade. A criança que é muito agitada, que ela não consegue se concentrar. Na nova edição do manual de diagnóstico, né, da psicologia, eles agora incluíram até as crianças que são um pouco inquietas. Agora elas receberam um rótulo de autista. Então, por causa disso, muitas pessoas que nem tinham realmente receberam esse diagnóstico, né? Isso tem acontecido muito com o manual de diagnóstico psicológico, né? Por exemplo, no passado, uma pessoa receber o diagnóstico de depressão era excluir as pessoas que estavam lamentando a morte de um ente querido. Hoje em dia, se você está lamentando por umas poucas semanas, você já recebe o diagnóstico de depressão e você pode até receber medicamento para isso, né? Ou seja, tem um diagnóstico desenfreado de problemas normais na nossa vida. É parte do ser humano lamentar e durante a perda de um ente querido. Não é que ele esteja deprimido. A gente deve ficar triste porque a gente sente falta daquele ente querido. Então, tem isso, né? Houve uma expansão, que agora todo mundo recebe o rótulo
de uma doença mental. Mas olha só umas coisas interessantes. 31% das crianças com o autismo, eles têm uma deficiência intelectual, né, o QI, quociente de inteligência, que é abaixo de 70%. Só apenas 31%. 25% tem um QI de 71 a 85%. E a maioria dessas crianças, 44% delas tem um QI acima de 85%. O que isso quer dizer? Que essas crianças diagnosticadas com autismo, elas são altamente inteligentes, talvez mais do que muitos de nós aqui, né? Se a gente fosse testar. 15% dos casos de autismo, né, parecem estar associados com uma mutação genética conhecida, e era isso que eu queria fazer essa observação, né? Quando eu leio o manual estatístico, né, eu vejo que tem muita coisa que eu disse assim, rapaz, a Bíblia fala disso. É só uma construção que eles fizeram, porque ele não dá nenhuma cura. O manual estatístico só descreve esses problemas, mas não provê a cura, a causa e a solução. Só descreve. Né? É como se você escuta o que as pessoas estão relatando e dizendo, tá bom, isso aqui, essa descrição, vou colocar você nessa categoria. Mas eles não dizem qual é a causa ou qual é a solução. Existem mais de 2.000 escolas de terapia que tratam de diferentes formas as pessoas e elas não concordam umas com as outras. Mas as escrituras, ela tem uma instrução para todos. A gente tem que saber, né? O negócio é que a gente fica tão enamorado com o humanismo que não se dá ao estudo das escrituras para achar essas respostas. Então, uma observação que eu peguei aqui de um dos meus professores, né, Deus querendo, quando eu for fazer meu doutorado, ele vai ser meu orientador, o doutor Daniel Berger. Os livros dele são tudo traduzido para o português, ele adora o Brasil, e ele escreveu muito sobre o TDAH e sobre o autismo. Inclusive, ele escreveu um livro baseado em Provérbios 4, como você ensinar a sua criança a prestar atenção. Vale muito a pena vocês conseguirem comprar esse livro. Eu lembrei agora que lá na minha igreja, né, o pessoal fica dizendo, Ronaldo, toda vida que eu termino da tua aula, eu já vou comprar mais livro. Eu estou comprando um monte de livro só porque eu estou doido para ler sobre essas coisas, né? Não compro tudo que eu falei não, mas se você tiver a oportunidade de ler esses livros. Então, o autismo como o TDAH, o Dr. Berger diz, né, é uma construção. Mas o autismo é uma construção criada para descrever um comportamento amoral e habilidades sociais, bem como uma deficiência física e intelectual. O que é que ele está querendo dizer com isso? O autista, ele não tem nada de comportamento pecaminoso por si, necessariamente. Né? É uma questão de sensibilidade sensorial, eles não podem escutar barulhos altos, a visão deles é prejudicada, é como se todos os sentidos deles fossem exacerbados, então é muito difícil eles interagir com o ambiente ao redor deles. Isso não tem nada de pecado, né? É uma resposta a um problema fisiológico que tem no corpo dele, no cérebro deles, que não se desenvolveu de uma maneira adequada. Né? Em contraste com o TDAH, o autismo procura descrever o comportamento moral causado por uma deficiência válida ou um dano ao sistema nervoso. A construção do TH, no entanto, é uma tentativa de enquadrar os fenômenos metafísicos e os interesses de uma criança e problemas de atenção relacionados com realidades biológicas. Eles olham para a criança, o que é que isso quer dizer? Eles olham para a criança, se ela está desobedecendo, ela não consegue prestar atenção, não consegue ficar quieta na sala de aula, aí eles dizem, isso é um problema do cérebro. Não, isso é comportamento. Né? Algumas crianças vão ter uma causa biológica, por exemplo, alergia à comida, e que causa elas a ficarem mais irritadas e mais inquietas. Às vezes você pode achar, mas muitas vezes você não encontra esse relacionamento, né, com as crianças com TDAH. Mas o autismo se pode, né? E aí eu coloquei alguns dados aí. Foi interessante que eu até, quando eu dei essa palestra lá na Cristo da Vida, na Barra, né, uma das moças falaram, olha, meu filho tem uma deficiência genética e a probabilidade de ele ser autista vai ser muito grande. Né? Eu não sei se vocês conhecem a Laís Braga, mas ela falou, né, que meu filho tem essa doença genética que tem uma grande possibilidade de ser autista no futuro. Né? Pode ser que não, pode ser que sim.
Então, vou dar alguns exemplos aqui. Né? A síndrome de Rett, ou síndrome do X frágil, síndrome de Down, geralmente crianças com síndrome de Down são autistas, e 36% das condições relacionadas a condições médicas conhecidas como epilepsia. Criança que tem epilepsia, ela vai ter uma grande possibilidade de também ter autismo. Outros podem estar associados à história de exposição a fatores ambientais. Por exemplo, algumas medicações que a mãe tomou quando ela estava grávida vai afetar o desenvolvimento do cérebro da criança. Se a mãe era alcoólatra, a criança pode desenvolver a síndrome alcoólica fetal e vai afetar o desenvolvimento do cérebro dela. Ou problemas no neurodesenvolvimento desconhecido. A gente não sabe qual foi a causa necessariamente, mas existem testes que podem medir essas coisas, ao contrário das outras doenças mentais, né, que existem. Então, a maioria das crianças ainda estão sendo diagnosticadas após 4 anos de idade, e embora o autismo possa ser diagnosticado com segurança a partir de 2 anos de idade. Né? Isso é muito importante. Quando eu conversei com as famílias, né, para elas, quando elas souberam de forma bem cedo, eles puderam colocar uma terapia de fonoaudiologia para treinar a fala, para treinar as habilidades motoras com um fisioterapeuta. Então, o mais cedo que eles descobriram e puderam achar essa ajuda, né, para eles foi muito importante. Por isso que eu digo, né, não gosto que a pessoa vá, né, para psicólogo ou fazer esse tipo, né, mas o autismo é diagnosticado por um pediatra ou um psiquiatra, que é um médico, um doutor, que tem uma especialidade na área neurológica. Né? Então, eu indico para isso. E até de forma... para o governo, às vezes, né, na criança na escola, eles dão um programa especial de ajuda, né, de recuperação, para ele acompanhar os outros alunos, um tipo de educação especial, diferenciada. Por que eu estou falando de tudo isso, amados? Só uma forma de introdução, né? Porque a maioria das igrejas se sentem mal preparadas para interagir com o autismo e com as suas famílias. Aí também tem um outro perigo extremo, né? E esse eu via na minha igreja, né? Eles que eu chamo os doutores de plantão, que tudo ele fica diagnosticando o filho dos outros, né? O menino não presta atenção na sala de aula, ele é autista. Ele fez isso, ele é autista. É os doutores de plantão, né, que eu digo. E desde quando você foi para a faculdade para ser médico agora? Aí está diagnosticando o filho dos outros. Eu não sou médico para diagnosticar. A pessoa tem que ir para um especialista para saber se realmente tem isso, né? Só porque a criança não está prestando atenção, isso não quer dizer nada, né? A gente tem que avaliar, será que é o coração pecaminoso da criança está se rebelando aqui? Ou realmente tem um fundo genético, né? Então, se realmente, é outra coisa que eu digo, né? Se realmente acreditamos que todo ser humano é feito à imagem de Deus, com capacidade de refletir o caráter de Cristo, então devemos amar aqueles que Deus criou e acabar com esses estigmas. Cada criança foi criada na imagem de Deus e merece a dignidade de ser tratado como qualquer ser humano. Olha só, isso aqui é uma pegadinha, né? Quando você tem alguém grávida aqui na igreja, né? uma moça grávida, geralmente eles perguntam, e aí, o que é que você quer? Você quer um menino ou quer uma menina? Qual é a resposta que eles dão? O que Deus mandar, né? É uma coisa boa. Às vezes eles dizem assim, se o que Deus mandar, se vier com saúde, tá tudo bem. Mas olha só, a gente nem se toca, né, quando a gente diz isso. E se não vier com saúde? Você não vai agradecer a Deus pela vida daquela criança? Cada criança foi criada na imagem e semelhança de Deus. E Deus tem um propósito para elas. Mesmo que ela tenha uma deficiência física ou intelectual, ela foi criada na imagem de Deus. Então, eu estou trazendo essa palestra para aumentar a nossa consciência das coisas que a gente fala, que às vezes pode ser insensível para as famílias com esses problemas. Continuando aqui, eu vou pular um pouco essa questão da descrição do diagnóstico, e tem uma figura aí com um rapazinho e a mãe dele, né? Alguns sintomas físicos, né, que você pode identificar mesmo quando novo a criança, né?
é onde tem um gráficozinho, um círculo, aí tem o filho e a mãe. Passou aí. Tá aí. Tá em inglês, não vou traduzir. Um deles, eles têm ataque de histeria, né? Isso é relacionado com a questão de eles terem os sentidos muito aguçados. Pra gente, a gente consegue silenciar. Se eu parar de falar aqui, você vai prestar atenção que tem pássaros cantando. Você vai prestar atenção que talvez alguém está jogando de bola ali, vai cair alguma coisa aqui. Mas porque você está concentrado no que eu estou falando, você nem presta atenção nos outros sons. Para um autista, eles escutam todos esses sons de forma muito alta. Então eles podem entrar em histeria, né? Eles ficam agonizados com muita informação que eles estão recebendo pelos ouvidos, pelos olhos e até sensibilidade do tato, né? Eles têm muito isso. Geralmente essas crianças preferem brincar sozinhas, você vê elas isoladas, né? Que as outras crianças gostam de brincar uns com os outros. Aí você vê a criança autista se isola, ela não é consciente da presença de outras crianças. Eles têm sensibilidade a barulhos altos, né? Às vezes ir para uma praia onde tem muita gente deixa eles muito perturbados por causa da quantidade de barulho que tem. Geralmente eles têm sensibilidade nos pés, então você vai ver as crianças andando na ponta de pé, porque eles sentem muito quando eles pisam. Eles evitam o contato nos olhos, não porque às vezes eles têm problema de vista. Então você pensa que eles não estão nem ouvindo, não estão entendendo, porque você está falando com eles, eles estão olhando bem para ali. Mas eles estão lhe ouvindo, eles estão lhe entendendo, né? Eles tendem a ignorar perigo, né? Eles se colocam em situações muito perigosas e eles nem sabem o que é que está acontecendo, né? Um dos pastores lá, conselheiro bíblico, né, o pastor Steve Byers, ele até já veio aqui em Fortaleza já. Ele tinha um filho adotivo, né, que tem muitos problemas físicos e também mentais, né? E essa criança, não tinha sensibilidade de temperatura. Aí o bebezinho, engateou para fora da casa no inverno, imagina. E o bebê lá, só de fralda, sentado na neve, sem nem sabia o que estava acontecendo. Eles não têm essa percepção do que é perigo e o que é seguro. Porque não tinha acessibilidade na pele. Alguns têm muita acessibilidade, outros têm menos. Geralmente eles falam muito tarde, ou alguns deles nunca que falaram, né? Eles são não verbais, como se diz. Eles fazem sons com a boca, não conseguem articular palavras, né? Eles têm algumas vezes aversão ao toque. Quando você toca neles, eles reagem muito rápido nessa sensibilidade sensorial. E também tem problemas em se comunicar com outra. Quando os pais chamam o nome dele ou o nome dela, eles não atendem a isso, porque eles não são focados nessa área de comunicação. Não desenvolveram bem. Pois bem, vou entrar mais em detalhes aqui. Eu digo aqui, o autismo é considerado um distúrbio do desenvolvimento e é geralmente diagnosticado pelas observações de um pediatra, um neurologista, um neuropsicólogo ou um psiquiatra. Os comportamentos e a cognição da pessoa são avaliados com base nas normas do seu nível de desenvolvimento de idade, né? Uma criança de 3 anos, o que é que ela faz? Ela provavelmente já está andando, ela provavelmente já está falando poucas palavras, então eles avaliam, de acordo com a idade, qual era para ser o desenvolvimento, né, típico daquela criança. Uma vez diagnosticado, terapias comportamentais ou fonoaudiólogo, como eu disse, para ensinar a criança a falar, articular, são utilizados, mas a comunidade psicológica acredita que não há uma cura necessariamente, né? Esses jovens lá na nossa igreja, né, muitos deles se desenvolveram muito bem. Eles ainda têm algumas coisas que eles fazem, né? Um deles é o Jonathan, né? A mãe dele cuidou muito bem dele quando era criança, mas foi um sofrimento que eu vou compartilhar com vocês. Mas hoje o Jonathan, ele conversa com todo mundo na igreja, mas ele é meio estranho, ele não conversa com grupos. Se ele conversa aqui com você e ele fala sobre várias coisas, mas se chegar outra pessoa, ele se tranca todo, né? Ele não fala.
Os experimentos atuais estão tentando detectar o risco futuro de desenvolvimento de autismo já aos 3 meses de idade. Geralmente é quando tem essa questão genética, né, que a Laís até me falou, que o filho dela tinha um defeito genético que tinha uma probabilidade muito grande de ele ser autista. Então, a identificação precoce do autismo permite que os pais obtenham aconselhamento de apoio, ajudando-os a treinar os seus filhos autistas nas áreas que eles têm fraqueza. Então, é útil pensar o espectro em 2 pontos extremos. Temos, de acordo com o livro, de comportamento e pensamento, como eles pensam nas coisas, né? Tem aqueles que são altamente funcionais, que conseguem estar no mundo normal, fazendo atividades normais, e até alguns adultos, né? A gente nem se toca que tem alguns adultos que podem ter autismo hoje em dia, que vivem no nosso meio, e tem aqueles que são menos funcionais, e que às vezes até recebem o rótulo, né, de retardado ou de deficiente mental. Muitas dessas pessoas se encaixam nessa descrição, foram previamente rotuladas como a síndrome de Asperger. Eu não sei se alguém já ouviu dessa síndrome aqui, né? Olha só, a psicologia tinha esse nome, né? Eles tinham 3 tipos, antes de eles mudarem e revisar, né, o manual, eles tinham 3 tipos. Um era a PDD, que era a criança que você olhava para ela, você já sabia que ela tinha algum tipo de deficiência mental. Por exemplo, a síndrome de Down, você já reconhece logo, né? Você olha para crianças com síndrome de Down e você vê elas têm os olhos um pouco mais puxadinhos, então você sabe que tem um problema físico. Aí tinha também o autismo típico, que é a criança que, na verdade, elas são muito lindas, elas parecem uns anjos, assim, tem um olhar bem angelical, mas elas não têm muita noção do que está acontecendo com elas. E tem os mais funcionais, que são a síndrome do Asperger, né, que é mais a questão social, eles não interagem muito bem no ambiente social. Por que eles mudaram o nome do Asperger? Porque o Asperger era o doutor nazista que criou essa nomenclatura. Foi ele que criou essa questão de doença mental. Lá na Alemanha nazista, lembra que eles estavam criando uma raça pura, queriam criar uma raça pura? Então, uma pessoa, por isso que eles criaram o nome doença mental. Eram pessoas que, de acordo com eles, elas não eram dignas de serem humanas. Então, eles tratavam e deram esses rótulos, né, de pessoas que não são normais, pessoas anormais, pessoas retardadas, né? O nome autismo, na verdade, né, é uma criança que não tem alma. É um rótulo muito forte, né, para dizer uma criança que não está consciente do ambiente ao seu redor. Então, é bom a gente saber as origens de onde veio esses rótulos, para que a gente não esteja usando, né? Eu creio, né? Mas se o mundo está usando esse rótulo, a gente vai usar, mas vamos ver ele de acordo com a Bíblia. Isso para que fique mais claro para a gente continuar a estar aqui. Muitos têm problemas em manter o contato visual com os estranhos, ou podem ser mal interpretados por um observador como os carentes de autoconfiança, ou eles são magoados ou amargurados. Eles, às vezes, são considerados desrespeitosos pela maneira com que eles evitam contato visual com os outros. Quando ele está falando com você, ele não olha nos seus olhos. Aí a pessoa pensa, nossa, que rude, a pessoa não está falando comigo e não olha para mim. Então, às vezes, eles são muito mal interpretados pelos outros. Outras habilidades sociais que algumas pessoas neste extremo do espectro consideram desafiadoras são identificar adequadamente a linguagem corporal ou o tom de voz de uma pessoa que eles não conhecem bem, né? Às vezes, quando uma mãe fala muito dura com o filho, eles não sabem distinguir que isso é sério, entendeu? Para eles, um choro, eles são muito insensíveis, né? No documentário tem um professor de faculdade, né, que depois ele descobriu que ele tinha autismo, e a esposa dele falando, né? Olha, eu cheguei para ele chorando, e ele nem se tocava do que estava acontecendo com ela, né? Aí ela olhou para ele e disse assim, eu tô chorando. Aí ele pegou no rosto dela, viu, sentiu as lágrimas, né? Mas eles não fazem essa conexão de perceber o sentimento dos outros. Porque, de alguma forma, essa parte de interação, de comunicação, não processa muito bem no cérebro deles. Então,
movendo aqui um pouquinho, né? Outras habilidades, a questão de habilidade social, outras dificuldades para a pessoa autista nessa extremidade do espectro ocorre quando horários ou rotinas. Eles gostam de as coisas bem organizadas e eles são bem repetitivos em tudo que eles fazem, né? A repetição é importante para muitos do espectro do autismo. Outro desafio é uma sobrecarga sensorial. A conselheira bíblica e médica Pam Gagnon dá um exemplo esclarecedor. A doutora Pam, na verdade, ela tem um filho que é autista. Ela descreve como uma pessoa autista com um exemplo assim. Sabe quando você coloca uma blusa? No momento você sente na sua pele que você colocou a blusa. Mas você não sente depois que você está com aquela blusa. Você esquece que você está com a roupa no corpo. Você segue fazendo a sua vida normal. Mas para o autista, é como se ele sentisse aquela camisa o tempo todo nele, tocando na pele dele. Por causa essa sensorial muito ativa, né, para eles. Em outras palavras, né, essa camisa torna-se parte da pessoa não autista. Ao passo que para a pessoa não autista parece um peso leve, adicional, que nunca tem fim. Eles continuam sempre sentindo aquilo. Então, em relação à sobrecarga sensorial, existem certos tipos de tecidos que o autista não gosta de sentir, ou cheiros fortes, sejam eles agradáveis ou não. Essas coisas são descritas por eles como insuportáveis. Degustação e audição podem ser mais sensíveis. Os sons altos não são facilmente ignorados, nem ruídos de fundo durante uma conversa. Às vezes tem problema de vista e eles ficam exaustos tentando processar o ambiente ao redor deles, né? Eles ficam muito cansados quando passam muito tempo num ambiente muito ocupado. Enfim, amados, mas eu acho que tá bom de falar sobre essa questão de descrição. Vamos ver então o que a Bíblia diz sobre isso. Eu tenho alguns pontos aqui, onde diz compreensão bíblica do autismo. O primeiro ponto que eu tenho é que eles são criados na imagem na imagem de Deus e tem a mesma dignidade humana. Alguém pode abrir aí a Bíblia em Gênesis 1:27 e ler pra gente? Deus criou homem e mulher na imagem dele. Capítulo 5, versículo 1. O que é que diz? Este é o livro da geração de Adão. Diz que Deus criou o homem à semelhança de Deus o fez. Ou seja, Deus criou Adão e todos nós somos descendentes de Adão. Deus não criou uma terceira categoria para pessoas deficientes que não são na sua imagem. Cada ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Ele não viu, você já prestou atenção que a Bíblia nunca colocou um rótulo nas escrituras com pessoas com deficiências físicas ou com pessoas com problemas de entendimento? Né? Às vezes a gente lê algumas coisas assim, a gente, essa pessoa não parece que está bem não aqui, né? Fala do Mefibosete, que era aleijado, né? Ficou aleijado, mas nunca colocou elas numa categoria separada, diferente daquelas que foram criadas à imagem de Deus. Eu acho que isso é muito importante a gente pensar, né? Então, o transtorno do espectro autismo é um rótulo psicológico que se concentra principalmente em muitos dos desafios de desenvolvimento e não nos pontos fortes da pessoa como um rótulo. Geralmente eles tendem a focar nas dificuldades e nos desafios que essas crianças têm, mas eles não enfatizam que elas também têm pontos fortes na vida dela. Quando você servir essas pessoas, lembre-se de que a sua missão é oferecer a compaixão de Cristo e ferramentas cheias de graça para a mudança que seja consistente com a palavra de Deus em um contexto que a pessoa autista possa receber e entender melhor. A gente vai ter que entrar no mundo deles para tentar entender como eles aprendem as escrituras. Eles têm a mesma habilidade, mas só vai ser um pouco diferente do jeito que a gente aprende. O rótulo de autista não precisa ser esmagador se você se lembrar que a pessoa a quem você está servindo tem pontos fracos e pontos fortes, como cada um de nós. A gente às vezes é deficiência em alguma área, né?
A gente trabalha naquelas áreas de deficiência, mas a gente também tem pontos fortes. E elas carregam a imagem de Deus. Mesmo nos casos mais graves de autismo, há coisas que apontam para o caráter de Deus. Por exemplo, existem aqueles que são retratados, não sei se vocês já assistiram um filme, é um filme antigo, viu? Chama Rain Man, O Homem da Chuva, que descreve um dos principais personagens desse filme, né? Ele tem um comportamento repetitivo, ele tem a rotina dele, e se ele não seguir a rotina dele, ele fica, né, muito perturbado, né? Então, ele tinha que comer um certo dia na semana, acho que era quinta-feira, ele tinha que comer peixe com ketchup. Se ele não comesse peixe com ketchup na quinta-feira, ele tinha um ataque, porque não estava seguindo aquela rotina dele. Tinha que fazer aquele comportamento repetitivo, porque eles gostam de ordem. Olha só, imagine só para uma pessoa que tudo ao seu redor parece em desordem. Eles gostam que as coisas estejam em ordem. O que eu posso controlar? É isso que eu vou fazer. Não vou fazer nada diferente, porque isso aqui eu já sei. Então, para aprender novas rotinas, né, para eles é bem difícil. Mas, ao mesmo tempo, há pessoas rotuladas como autistas que possuem pontos fortes muito acima da média. Esses comportamentos repetitivos, essas fixações que eles têm em certas coisas, podem ser usados para a vantagem deles. Né? Por exemplo, o Vale de Silicon, né, é uma prova disso. Lá em Califórnia, o lugar onde eles produzem os computadores da Apple, essas coisas, a maioria do pessoal que trabalha lá é autista. Porque eles são pessoas altamente inteligentes. Né? Até se discute hoje em dia, né, que o Einstein, aquele grande cientista judeu, né, ele era um pouco autista. No ambiente social, ele não se dava muito bem, ele não sabia como interagir com as pessoas, mas ele tinha pontos fortíssimos, era um homem altamente inteligente na área da ciência. Eles podem redirecionar essas habilidades, essas capacidades de uma maneira que seja usada para a glória de Deus. Né? O mundo não deveria defini-los pelos seus déficits, percebidos porque eles têm tanto dons e também pontos fortes. Vocês não acham bom que a Bíblia ensina o valor e a dignidade eterna de cada ser humano? Não é uma bênção isso? Porque a gente não olha para a pessoa como uma pessoa com deficiência. A gente olha para a pessoa como uma pessoa criada à imagem de Deus, com pontos fracos, mas também com pontos fortes. Ser feito à imagem de Deus dá valor e propósito a todo ser humano, independente de que seja considerado com funcionamento típico ou não atípico. A gente não gosta de usar a palavra normal e anormal. A gente gosta de dizer típico ou atípico, porque é diferente. Quando o autista com desafios severos são portadores da imagem de Deus, Deus também tem um propósito para eles. Né? Letra B, eu digo assim, Deus soberanamente orquestra o desenvolvimento de cada indivíduo. A gente acabou de ler Salmo 139, versículo 13, que diz o quê? Que Deus criou a gente de forma assombrosa, maravilhosa. Às vezes a gente assiste esses vídeos, né, do desenvolvimento de um embrião para chegar à fase do bebê, depois de uma criança. E a gente fica assustado, assombrado. Nossa, como é que pode uma célulazinha, né, se desenvolve no ser humano completo? Com ouvidos, com olhos, com narizes. Eles também foram criados do mesmo jeito. Parece óbvio eu dizer isso, né? Mas tem gente que pensa, foi um acidente, né? As coisas aconteceram por acaso. Não, Deus soberanamente orquestrou até o desenvolvimento daquela criança na barriga da mãe dele. O que você acha, né, disso, né, de serem criados de forma assombrosa e maravilhosa? É uma bênção, porque ele sabe que Deus estava no controle. Aquela criança não foi um acidente. Letra C. Deus capacita cada ser humano com pontos fortes e fracos. Eu já até falei um pouco sobre isso, né? Mas olha só, embora os nossos corpos físicos possam nos impor limitações, o cérebro não pode fazer uma pessoa pecar ou impedir de uma pessoa de seguir a fé em obediência a Cristo. Por exemplo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Vamos abrir lá. Estou passando esses dias com meus pais, né?
E eu sou muito aventureiro, eu gosto de estar no meio do mato, de fazer trilha, de andar. E eu estava falando para o meu pai que lá em Santa Catarina tem muita trilha linda, né? Mas mesmo no meio do mato, ele disse assim, se eu fosse novo, eu ia contigo para fazer essas trilhas, né? E eu parei para pensar, nós temos limitações, né? Quando a gente envelhece, o seu corpo dói, o joelho dói, as costas doem. A gente reconhece que tem limitações, que a gente não pode passar desses limites. Da mesma maneira, a gente tem que reconhecer que algumas crianças vão ter certas limitações, elas não podem fazer certas coisas. Mas essas limitações não fazem com que pequemos ou que não pequemos, né? O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, 16, ele diz: por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, a nossa carne, né, mesmo que a gente envelheça, mesmo que as coisas ao nosso redor, o nosso corpo, o nosso cérebro comecem a falhar, porque você pensa no autismo, é um problema de desenvolvimento, né, no começo do cérebro que não desenvolveu corretamente. De um outro lado, o Alzheimer, o que é? É uma deteriorização do cérebro que agora não funciona do mesmo jeito que funcionava como antes. Uma pessoa que está esclerosada, o cérebro já está falhando por causa da velhice. Mesmo que no nosso exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova dia em dia. Ou seja, a nossa realidade espiritual não é afetada pela nossa, nesse sentido, né, pelo nosso corpo. Ele vai produzir algumas dificuldades, né? Uma criança que está sempre ouvindo muitos barulhos, ela vai ter mais dificuldade de se concentrar, e a gente tem mais paciência com ela. Mas ao mesmo tempo, a gente ainda pode ensinar para ela, olha, prestar atenção ao que Deus quer que você faça, né? Você lê o livro de Provérbios, fica falando, né? Meu filho, filho meu, preste atenção, ouça o meu conselho. O que é que ele está tentando fazer? Chamar atenção para a obediência. Então, prosseguindo aqui, né? Embora nunca as habilidades de cada pessoa são dispostas e fracos do cérebro são únicas e dignas de um estudo cuidadoso. Este princípio de bom senso é assumido nas Escrituras. Por exemplo, quando Deus diz trabalho, né? A gente tem que trabalhar para ganhar o nosso pão. Ele não diz que todos nós devemos ser engenheiros. Ele não está dizendo isso, que ele espera que cada um de nós vamos fazer um doutorado, por exemplo. Nós sabemos que nós temos limitações e preferências. Nem todo mundo gosta de fazer matemática, né? Nem todo mundo gosta de história. A gente tem as nossas preferências, áreas fortes e áreas fracas. Então, embora nunca minimizemos ou desculpemos comportamento pecaminoso, tratamos as pessoas com um talento como se elas tivessem um talento. Eu sei que a parábola, né? Vamos ver em Mateus capítulo 25. Mateus 25. É uma parábola bem conhecida, né, de nós, e até o Evangelho de Lucas tem bem semelhante. Eu sei que o propósito dessa parábola não foi falar de habilidades, né, pontos fortes ou fracos, mas foi falar sobre a questão de que nos foi confiado quanto à questão de salvação. Quanto mais a pessoa sabe, mais ela vai ser cobrada. Quanto menos ela sabe, menos vai ser cobrada. É a parábola dos talentos. Capítulo 25 de Mateus, versículo 14. Mateus 25, 14. O que é que diz? Porque isto é também como um homem que partindo para fora da terra chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu quantos? 5 talentos. A outro deu 2, a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade. Olha aí a palavra-chave. Segundo a sua capacidade. Ele não deu 5 talentos para aquela pessoa que só podia lidar com 2. Ele não deu 3 talentos para a pessoa que podia fazer 5. Ele deu a cada um segundo a sua capacidade. E aí, o que foi que aconteceu? No final, né, a gente sabe dessa história que aquele que fez 5, fez mais 5, o outro que pegou 2, fez mais 2, de acordo com a capacidade dele. Mas o que tinha 1,
Ele poderia dizer, mas eu tenho pouca capacidade. Não, ele fez porque ele estava com medo do mestre. Ele enterrou a mina dele, né, o talento dele, que ele poderia ter produzido mais um. Ele tinha capacidade para produzir mais um, porque o mestre deu de acordo com cada uma de sua capacidade. Então, embora nunca minimizemos ou desculpemos o comportamento pecaminoso, tratamos as pessoas com talento como se elas tivessem um talento, e aquelas com 5 como se tivessem 5. Tratamos pessoas de acordo com as suas habilidades. Abordamos uma criança sem educação diferente de um adulto educado e experiente. Uma criança mentalmente talentosa de maneira diferente de uma criança com um desenvolvimento atípico. Mas mesmo aqueles que têm fraquezas mais notáveis, é importante destacar os pontos fortes dessas pessoas autistas nesse extremo do espectro, né? Será que você pode pensar em alguns pontos positivos que podem resultar de uma sensibilidade exacerbada nos 5 sentidos? Que a gente só pensa nos problemas, nas dificuldades que eles têm, né? Mas será que existem bênçãos para isso? De ter esses sentidos aguçados? Olha só. Onde esses pontos positivos podem ser aceitos não apenas como um suspiro de compaixão, ombros de indiferença, né? Às vezes as pessoas só ficam com pena deles ou não valoriza, né? Será que a gente pode valorizar elas como dádivas dadas por Deus, por um Deus todo-poderoso e infinito? O conselheiro Mark Shaw, foi um dos meus professores, ele conta a história de um recepcionista muito agradável no supermercado, né? Sabe? Eu não sei se aqui no Brasil tem muito isso, mas lá nos Estados Unidos, né, no supermercado, tem sempre um recepcionista, a pessoa que diga boa noite, boa tarde, e eles ficam de olho se a pessoa não está carregando, não está roubando, né? Então eles têm esses recepcionistas que estão lá para tanto, né, ficar de olho no que está acontecendo, como também dar bom dia, boa tarde, boa noite, falar com o pessoal, com os clientes, né, nos mercantil. Então ele disse que ele conheceu esse rapaz, né, esse recepcionista, que era autista, trabalhando no mercantil, né? E ao encontrá-lo semana após semana, o pensamento passou por sua mente de que talvez aquele homem tinha sido empregado estrategicamente naquela posição, com impedimento para furtos na loja, né, e outros crimes na porta do supermercado. Por quê? Porque, lembra que eu disse que eles geralmente não olham no olho? Tá? Você está passando ali, ele está olhando para cá, bom dia. Mas ele está consciente de que tudo que está acontecendo ao redor dele. Então, se ele visse um comportamento suspeito, ele ia falar com o gerente ou com a polícia que estava lá na área, né? Que a pessoa tinha roubado. E ele fala, né? O Charles relata. Ele repetia todas as coisas que ele ouvia e parecia não estar olhando mais quando ele cumprimentava as pessoas, mas ele parecia estar ciente de cada detalhe ao seu redor. Então, o dono da loja foi esperto, né, de contratar ele para aquela posição. Outro grande ponto positivo, que é bom enfatizar, é a execução de tarefas com grande habilidade e excelente atenção por detalhes. Eles geralmente são muito detalhistas. Então, algumas pessoas autistas dominam muito bem línguas ou matemática. Às vezes, palavras e números têm um significado muito maior para eles. Algumas são talentosas artisticamente, outras musicalmente, e algumas têm incrível recordação de memórias, datas, experiências. Existem ainda mais pontos fortes que podem ser listados aqui, mas eu quero, né, enfatizar a questão, não rotular a pessoa como um transtorno, porque é estigmatizante e desvalorizador esse rótulo, pode ser para um grupo de pessoas que é feita a imagem de Deus, que são seres humanos dignos dessa imagem. Somos uma sociedade muito melhor por causa dos autistas que vivem entre nós. Então eu sou grato por cada um deles, né? Na nossa igreja, um dos rapazes, ele toca o piano muito bem. Lindo quando ele toca, assim, muita habilidade. Outro já é melhor em fazer pinturas. Tem outro, né, o Jonathan que eu falei para vocês. Ele desenvolveu um software no computador que ele faz essas animações. Sabe quando você assiste um desenho em 3D? Ele faz esses bonecos em 3D e esses bonecos falam. É assim que eu fiquei impressionado com ele. Eu nunca que poderia fazer um negócio desse. Mas para ele aquilo ali era fichinha, né? E ele tem muita habilidade com essa questão dos detalhes, né? Eu tinha colocado um quadrinho aí, não sei se tem, preto e branco. Está em inglês, né?
Aí, uma das coisas que os autistas têm é o que eles chamam de STEMs, ou estimulação. Porque eles tentam se acalmar de alguma maneira, eles fazem comportamentos repetitivos. Às vezes eles ficam balançando, ou às vezes ficam puxando o cabelo para tentar se acalmar. Né? É estranho para a gente, né? Mas para eles é uma coisa que eles estão em controle. E aí nesse quadrinho, né, tem um meninozinho que está lá se balançando, né, tentando se acalmar. Aí a menina pergunta, por que você faz isso? Mas fazer o quê? Ele pergunta, né? Ficar se balançando para frente e para trás com esses movimentos das suas mãos, né? Ele diz, as pessoas como eu fazem esse tipo de coisas. É estimulante para mim, né? E ajuda eles a se acalmarem, né? Aí ela olha para ele confusa, pessoas como você, aí ela entendeu que ele era autista, né? Ele disse assim, eu só estou me balançando nos ritmos da vida, né? Estou aproveitando os ritmos da vida, como você pode ver. Então, eu botei isso, né, só para lembrar a gente que existem bênçãos para essas habilidades que eles têm. Às vezes não é só um problema de dificuldade. Letra D. A palavra de Deus parece óbvio, mas a palavra de Deus ainda é suficiente para treiná-los no caminho da justiça. Né? Provérbios 22, vamos lá para Provérbios 22. Né? 2 Timóteo, eu vou mencionar brevemente, né? Fala sobre a inspiração das Escrituras, que as Escrituras são inspiradas e úteis para ensinar e treinar o homem de Deus para que ele seja, né, aperfeiçoado. Então, os mesmos princípios se aplicam também aos autistas. Provérbios 22, versículo 6. E eu acho que esse é um dos versículos mais desentendidos na Bíblia. Né? Provérbios, às vezes, as pessoas querem usar como promessas. Se você faz isso, isso vai acontecer na sua vida. Né? E aí tem muito pai frustrado hoje em dia, mas eu fiz tudo certinho e não deu certo. Né? Educa a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Mas eu eduquei o meu filho, eu fiz tudo o que poderia, mas ele se desviou dos caminhos do Senhor. Mas isso não é uma promessa. Isso é uma generalização de um princípio. Se você educa a criança, né, geralmente eles não se desviam. Olha só, eu e a Alice está aconselhando um casal que os filhos deles se rebelaram totalmente com eles, né, não querem nem falar com eles mais. Eles, a gente fez tudo certinho. Eu falei, amados, você pode fazer tudo certo e mesmo assim seus filhos se desviar, porque você não está no controle do coração deles. Você pode fazer o que Deus lhe confiou, mas você não pode garantir que eles vão obedecer até o fim. Vou lhe dar um exemplo. Quem é o pai perfeito? Deus. Deus é um pai perfeito. Você vai ler, agora não vão abrir não, mas Isaías capítulo 1, a tarefa de casa. Ó. Leia Isaías capítulo 1. Deus diz, filhos eu criei, mas eles se rebelaram de mim. Criação perfeita. Deus é perfeito. Sabe criar os filhos dele de forma perfeita e ainda assim eles se desviaram. Né? Eu já vi diferentes interpretações desse versículo, né? Que na verdade, no original do hebraico aqui diz assim, educa a criança no caminho dele, não está dizendo no caminho que deve andar, no caminho dele, e ele jamais se desviará. Né? Então tem duas interpretações. Né? Eu tenho um amigo meu que ele disse, na verdade, esse versículo é um aviso para a gente, para não deixar a criança andar no caminho dela, porque uma vez que ela está já fixada no caminho dela, ela não vai se desviar, seja para o bem ou seja para o mal. Versículo 15, o que é que diz? A estutícia da criança, a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Para pais deixar a criança fazer o que ela quer é um perigo, porque nós sabemos como pecadores, a nossa tendência é fazer o errado. É a nossa tendência de nascimento. Desde criança a gente já tem aquela tendência de fazer o que é errado. Se a gente deixar elas naquela tendência, o que vai acontecer? Eles não vão sair daqui.
Então, cedo, você usa a vara da disciplina cedo, o que vai ser diferente para cada criança. Como eu vou falar aqui, disciplinar uma criança autista é um pouco diferente de disciplinar uma criança típica, né? Então, a doutora Laura Hendrickson, ela escreveu, agora está com o Senhor, né? Ela tinha um filho autista, não lembrar o nome dele. Laura Hendrickson's son. I forgot his name. É o nome dele, eu esqueci. Enfim, mas ela estudou, né, essa área de autismo e ela escreveu um livro muito bom, não sei se está traduzido já para o português, que me ajudou muito a entender, né? Ela via esse versículo como assim, educa a criança na maneira como ele aprende e ainda quando ele for grande ele não vai se desviar dela. O negócio é que a gente quer colocar as crianças hoje, né, tudo aprende do mesmo jeito. Sistema público de educação, bota todo mundo na mesma sala de aula e espera que todo mundo vai ter o mesmo entendimento da mesma forma, né? Foi feito um teste, né, com crianças que eles falam que eram hiperativas e fizeram esse teste. Botaram algumas crianças para sentar em cadeiras normais, né, e assistir a sala de aula e fazer uma prova depois, né? Algumas crianças tiveram uma nota muito baixa, geralmente as crianças que eram muito ativas tiveram notas baixíssimas. Aí pegaram as mesmas crianças, o mesmo grupo de crianças, botaram para assistir aula naquelas bolas de academia, que você fica sentado e pulando, né? Botaram elas para assistir, em vez de estar na cadeira normal, de estar sentado nessa bola. Depois elas fizeram uma prova. As crianças que eram ativas tiveram as notas maiores do que as outras crianças, porque a maneira como elas aprendem é usando o corpo delas, ou às vezes é com visuais, ou audiovisual, né? Então, cada criança aprende de uma maneira diferente, né? Uma das vantagens, lá nos Estados Unidos, a gente tem o que chama do homeschooling. Não sei se aqui... Eu sei que a moda está pegando um pouquinho, né? A educação da criança em casa, né? Para algumas crianças, é muito beneficente, porque elas ficam exasperadas quando elas têm muita gente na sala. Elas, quando está tendo uma atenção individual, elas aprendem melhor. Cada criança é diferente, né? O Jonathan, na nossa igreja, né, para ele, na verdade, gostava de estar com as outras crianças, embora era um pouco mais difícil, né? Já teve outros que me disseram, né? Olha, o meu filho já tentei colocar na escola pública, já tentei colocar escola particular, não dava certo, mas no momento que eu comecei a ensinar em casa, no homeschooling, né, aí deu mais certo. Então, cada criança aprende de maneira diferente, né? Eu lembro que eu era muito ativo quando era criança, né? Minha cunhada estava me relembrando algumas histórias de quando eu era criança. E a minha mãe fez teste 2 vezes para saber se eu era normal, porque eu não parava quieto, né? E agora, né, ela sabe que eu sou normal. Passei no teste 2 vezes. Enfim, onde é que eu estou querendo chegar com isso? A palavra de Deus é suficiente. Tem os princípios para endereçar o coração de cada criança. O negócio que a gente tem que saber a maneira como cada um aprende, né? D. Reconhecer os desafios que nos leva a buscar forças no Senhor, né? Isso é particularmente importante quando você está ajudando os membros da família dessas crianças, né? A gente tem que ter sensibilidade que elas também precisam de ajuda. Uma das coisas que as famílias todas disseram, né? Que ter a caminhada com o filho autista é muito difícil, né? Eu não sei como que a igreja está por aqui, né? Mas uma das coisas que eu admiro lá nos Estados Unidos é como a igreja vem e apoia uns aos outros, né? Por exemplo, se uma mãe ela teve um bebê, a igreja faz todo dia da semana, pelo menos por 2 semanas, cada pessoa traz uma refeição para aquela família, porque sabe que a mulher está de resguardo e está tendo vai ter dificuldade de estar fazendo as coisas em casa, né? Então eles vão e trazem comida e dão para cada um, né? Às vezes, né, uma das senhoras, né, a mãe do Jonathan, ela estava me falando isso. Se não fosse a minha mãe que veio passar uns dias com a gente, ela não estava dormindo mais, porque ele tinha esses ataques de histeria e o menino ficava chorando a noite toda. Ela passava 3 dias sem dormir. Já estava tendo alucinação, porque ela não estava conseguindo dormir. Então, ela disse, o apoio da minha sogra foi muito bom, porque eles ficavam se revezando, entendeu? Para cuidar do menino enquanto ela dormia, né? Então, a igreja chegando, né, junto e dizendo,
amado, amada, como é que eu posso lhe ajudar? Né? Será que eu posso vir limpar a sua casa para você, varrer, lavar os seus pratos, fazer uma comida? Né? Ajudando, dando aquele apoio. Né? A Bíblia fala muitas vezes que nós devemos carregar o fardo uns dos outros. Né? Por isso que eu estou tentando abrir o seu entendimento. Você não sabe o sofrimento que elas estão passando. Né? Seja esse apoio que Deus quer de você. O ponto aqui diz, né? A procura de ajuda médica deve ser encorajada. Né? Mateus 9,12. Uma pessoa lê aí em voz alta Mateus 9,12 e a outra lê Lucas 5,31. Jesus respondeu: os que têm saúde não precisam de médicos, mas sim os doentes. Uhum. Então, o que a gente entende desse versículo, né? As pessoas, Jesus estava querendo fazer um ponto para eles, né? Eu vim para pecadores, né? O principal ponto que ele estava querendo dizer. Ele usou a ilustração do médico. É óbvio, né? A pessoa que está sadia, ela não precisa de um médico para tratar ela. Mas a pessoa que está doente, ela precisa. Então, se você percebe algum desses problemas sensoriais na sua criança, ou de interagir com os outros, né, leve para o médico, talvez, para saber se tem algum problema, né? Às vezes, é humildade em reconhecer que a gente não sabe tudo, né? Então, é encorajado, né, até ter para a pessoa ter ir para um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, né? Teve no documentário que eu assisti, que eu mencionei para vocês, né, Coragem de uma Mãe, eu achei fenomenal, né? Essa mãe tentando descobrir que o filho dela de 12 anos nunca falou uma palavra. Aí eles encontraram essa fisioterapeuta, né, e fonoaudióloga, que ela consegue fazer essas crianças se comunicar só com o alfabeto. Ela tem tinha uma tabelazinha com as letras, né? Aí ela ensinou eles a tentar escrever. Eles só ficavam apontando, né? Letra por letra, e escreveu uma palavra. Aí a mãe dele ficou assim, admirada, né? Porque ela pensava que ele não entendia o que ela estava falando. Mas quando a mulher perguntava, ele ia lá, começava a responder, fazer uma palavra, aí começou a escrever frases, né? E até se comunicar. Uma das crianças, né? Ela não era verbal, não falava, né? Com a boca, mas ele começou a escrever, altamente inteligente. Ele dizendo que ia trabalhar num banco, nações de negócios. Muito inteligente com matemática, né? Então, mas foi necessário para ir lá e fazer esse treinamento, né? Como é que ela vai se comunicar? Como é que eu posso usar as habilidades do meu filho? Né? Eu sei que, às vezes, né, os médicos não são tão disponíveis aqui, né, em alguns lugares, né? Mas eu tenho certeza que em Fortaleza ou alguns hospitais tem esse tipo de treinamento, né, de fonoaudiólogo, fisioterapeuta, que pode ajudar no treinamento. Então, nosso terceiro ponto aí. Agora eu quero ir bem prático para vocês, vou contar alguns exemplos, né, de realmente como acontece. Como é que a gente consegue aconselhar uma pessoa que tem esse diagnóstico? Ou que você percebe que tem alguns desses sintomas? Como é que a gente ajuda eles? Primeiro ponto que eu digo é, nós interagimos com eles como Cristo gostaríamos que fizéssemos. Né? Gálatas 6:10 fala que a gente deve fazer tudo em amor. A gente deve fazer tudo em amor. Na nossa igreja nós temos 4 adultos, né, que são facilmente diagnosticados, né, com isso. E um deles, né, que eu vou falar bastante, é o Daniel. Daniel, quando a gente chegou lá, eu cheguei lá mais ou menos 1 ano e meio atrás, que a gente se mudou para lá, né? E o Daniel, você já sabia logo que ele não era uma criança típica, né? Ele hoje está com 27 anos. Já tinha um sorrisão enorme, sabe? Eu falava assim, coisa estranha, eu nem te conheço, sabe? E ia atrás da gente como se fosse assim, um cachorrinho, sabe? Seguindo, perguntando, ele tinha uma mania estranha.
E a família do Daniel, quando soube, né, que eu era um conselheiro, eles ficaram muito animados, né? Finalmente tem alguém que vai ajudar o nosso filho, né? E eles tinham 3, na verdade. Era o Daniel, tinha um que era mais sério, foi até uma vez a polícia achou ele 3 horas da manhã, com comportamento errático, né, numa praça pública, e ele acabou que sendo internado no hospital mental, né? Foi bem triste para tentar tirar ele, porque os pais não tinham a guarda dele, né? Que ele já era um adulto, então o governo controla, o governo que dita como é que se cuida, né? Ficou um pouco triste essa parte, mas graças a Deus ele já retornou. E um outro é mais comunicativo, né? Mas enfim, o Daniel, né, ele tem 27 anos, mas ele age como uma criança de 12 anos de idade. Ele trabalha como um empacotador do supermercado. Sabe aquele pessoal que coloca as compras no supermercado? Que a gente tem aqui? Então, com muita dificuldade, ele terminou o ensino médio e hoje ele trabalha, né, no supermercado. Quando seus pais souberam da minha chegada na igreja, né, eles ficaram bem animados. Então, quando eu comecei, né, eu fiquei hesitante em aconselhar ele, porque eu queria me preparar melhor, né? Mas, quando realmente eu comecei, ele tinha muita dificuldade de prestar atenção e entender o que eu estava dizendo, né? Usar ilustração com pessoas autistas, né, é bem difícil porque eles não compreendem, eles levam as coisas de forma muito literal, né? Se eu der um exemplo, ele vai pensar, é isso que eu tenho que fazer, né? Por exemplo, você, se lê um versículo que diz, né? Se o teu olho te faz pecar, arranca-o e lança-o fora. Se ele fosse ler uma coisa daquela e eu não explicasse para ele, não, isso aqui não é literal, né? É um sentido de que você vai ser radical e tirar qualquer coisa da sua vida que vai fazer você tropeçar. Não é que você literalmente vai ter que arrancar o seu olho e lançar, não. Porque, como para eles, né, eles gostam de rotina e as coisas de serem bem explicadas, às vezes eles levam as coisas de forma muito literal. E ele vai fazer muito isso, né? Mas eu esperava ansiosamente pelas nossas reuniões, né, com ele. Geralmente ele fazia as tarefas, ele lia ativamente as escrituras e genuinamente ouvia os meus conselhos da menor maneira possível. Eu aprendi muito com o Daniel. Ele sabia que alguma coisa não era certa com ele, sabe? Ele nunca teve um diagnóstico, mas ele sabia que... e esse nunca foi o foco do nosso aconselhamento. Eu tratei ele como qualquer outra pessoa, mas sabendo das dificuldades, né? Em vez disso, nós nos concentramos no que ele poderia fazer. Suas habilidades superavam muito as suas incapacidades. Ele era fixado em algumas atividades. Uma delas era muito boa, né? Ele adorava pintar quadros, né? Às vezes era até um pouco chato, porque ele pintava os quadros, ele tirava foto no telefone dele, aí ele vinha assim, Ronaldo, olha aqui, aí botava o celular na minha cara, o tempo todo, assim, com o celular na minha cara. E o pessoal lá na igreja irritava ele, né? Porque ele andava interrompendo tudo e fazendo esse tipo de comportamento, né? Mas eu peguei, rapaz, sabe o que eu vou fazer? A gente estava ensinando um EBD para as crianças, né? E a gente estava falando dos dias da criação. Eu falei, Daniel, por que tu não faz um quadro para cada dia da criação? Ele foi, sabe, ficou empolgado, ele começava a fazer, às vezes desistia. Mas chegou, né, depois de um mês, ele completou todos os 7 dias da criação para a gente poder usar na escola dominical com as crianças, né? Então, ele demorou mais vezes. A parte mais difícil de identificar se Daniel tinha se convertido ou não. Para a gente foi bem difícil, né? Nosso pastor anterior começou, mas acabou desistindo porque ele não queria, né? Mas eu continuei, perseverei com ele, né? E a gente, mais frequentemente, né, ele compartilhava o amor de Cristo com as pessoas no trabalho dele. Às vezes até eu dizia, Daniel, você está sendo pago para trabalhar. Quando você está no trabalho, você tem que trabalhar. Você não pode ficar lendo a Bíblia para o povo, entendeu? O pessoal está me pagando para você fazer o seu trabalho aqui. Quando você estiver no seu intervalo, ou se a pessoa quiser, você pode ler e abre a Bíblia com ela, né? E, enfim, ele tinha isso, né? Então, a gente, conforme o aconselhamento foi passando, né, eu descobri que o Daniel realmente conhecia a Cristo. Eu pedi ele para escrever o testemunho dele, né? Eu tinha perguntas, né? Quando foi que você se converteu? O que é que significa ser um crente? O que é que significa ser salvo? Né? E ele olhando, pegou as passagens da Bíblia, escreveu tudinho, escreveu o testemunho dele, sabe? Então, se Deus quiser, o Daniel vai ser batizado agora nesse verão, né? Nesse mês de julho, vai ser o batismo dele lá na igreja. Então,
Embora nossos encontros de aconselhamento nunca tenham resultado em avanços revolucionários, houve um progresso consistente e significativo por um longo período, né? Uma vez ele se abriu para mim, ele disse assim, eu achei tão interessante, que ele queria fazer alguma coisa significante com a vida dele. Ele falou, eu não quero trabalhar no supermercado pelo resto da minha vida. Né? Será que Deus quer que eu faça uma faculdade? Ou que eu falei, Daniel, você precisa ser fiel no topo, né? Deus vai lhe dar mais responsabilidades. Né? Quem sabe você pode chegar a ser um gerente de loja, se você for mais fiel nessa área, depois em outra área, e progressivamente mudando. Mas você tem que perseverar. Eu nunca usei o rótulo de autismo com ele em uma sessão de aconselhamento, nunca. Ele não queria ser visto como diferente, mas se estivesse perdendo algo valioso na sua vida. Ocasionalmente ele fazia comentários nos nossos estudos bíblicos que às vezes me deixava de boca aberta, sabe? A gente tinha os estudos bíblicos na nossa igreja e às vezes ele interrompia muito, sabe? Então era difícil se concentrar, mas eu falei, Daniel, é importante, ele memorizava muito versículo e gostava de memorizar. Eu disse, é importante que você escute antes de falar. Né? Então, será que você está ouvindo com a pergunta? Então, saiba com a pergunta, aí você responde. Porque ele respondia uma coisa totalmente aleatória, sabe? Porque ele não estava prestando atenção. Mas às vezes, ele abria a boca, falava cada coisa. Eu lembro que eu olhei para ele e disse assim, não foi sangue ou carne que te revelou, mas foi o Senhor. Né? Mas encorajando, incentivando o pessoal da igreja. Enfim, ponto B. Esteja ciente de maus entendidos. A maioria dos conselheiros bíblicos vão lidar com pessoas que estão mais qualificadas, né? Então é bom saber que eles se sentem muito sozinhos. Eles estão sempre sendo mal entendidos, mal interpretados. Então a gente tem que ser sensível a duas dinâmicas que o autista tem que se lidar. Eles são mal entendidos ou incompreendidos em ambientes sociais e conversa. Às vezes eles não entendem o que as pessoas estão falando ou as pessoas não entendem o que ele está falando. Né? Eu coloquei um quadrinho aí, né? Lembra que eu falei que ele geralmente leva as coisas de forma muito literal, né? Aí tem um senhor numa reunião de negócios, né, que eles disseram, venha de forma informal para essa reunião. Aí o cara foi de chinelo, ele não entendeu que informal não queria dizer para ir, né, de chinelo e camisa de praia. Então, só imagine isso, como seria desanimador para você ser mal entendido o tempo todo, todas as coisas que você fala. Quando você fala uma coisa com muita seriedade, as pessoas começam a rir de você. Ou então, quando todo mundo está rindo, isso acontece comigo. A pessoa conta piada, eu não entendo, né? Eu só rio assim, eu não entendi. Aí depois é que eu vou entender. Pois é, isso acontece muito com eles. Eles não entendem o que está acontecendo, né? É um desafio para a pessoa autista, né? E alguns dizem, né? Eu odeio quando eu não entendo algo que a pessoa diz, né? Pensamentos de autocondenação e crenças erradas, eles muitas vezes pensam, eu sou tão estúpido, eu não entendo as coisas, né? São o tipo de coisas que os conselheiros bíblicos podem abordar tendo um espírito aberto de aprendizado, tratando a pessoa com dignidade. O problema primordial é de ser mal compreendido e compreendido pelos outros, muitas vezes, é que eles não conseguem identificar que teve um erro na comunicação. Até com gente, né? Às vezes você está falando uma coisa, a pessoa entende outra, né? Acontece, imagina com eles. Então, logo de início, eu aprendi que o Daniel, ele não entendia piadas ou sarcasmo, sabe? Às vezes eu fazia uma piada e ele ficava sério. Como é que você pode dizer um negócio desse, ô Daniel? Foi um sarcasmo, foi uma piada. Ele considerava tudo de forma literal. Às vezes ele ficava ofendido porque os outros estavam rindo e ele não. Ele ficava muito chateado, né? Eu tive que ter cuidado na minha linguagem figurada. Às vezes eu ia usar uma ilustração, olha, mas a nossa vida é como se fosse um barco. Aí ele ia, eu gosto do mar, eu gosto disso, eu gosto daquilo, sabe? Ele ia numa tangente totalmente diferente. Então eu peguei o rapaz, vou deixar de usar essas ilustrações e vou focar só no que eu tenho que ensinar. Que ele era mais literal, né? C. Correção gentil e louvor exuberante. Olha só, Marcos. Acho que essa é uma parte muito importante, que é diferente quando você está tratando com uma criança típica, né? Eu acho, no geral, crianças respondem melhor quando a gente é gentil com elas.
quando a gente não é duro, não fala com raiva, né? Provérbios 15, 23, 30, Efésios fala que as nossas palavras têm que transmitir graça para aqueles que ouvem, que sejam para edificar e não para destruir. Mas para crianças que são autistas, ainda é mais difícil, porque geralmente eles já se sentem mal porque ele não entende os outros. Então, para você ser muito duro com eles, eles ficam paralisados. Uma vez eu fui um pouco mais duro com o Daniel, né? Ele ficou em pânico quando eu fui daquele jeito, né? Aí eu aprendi que quando eu falo com ele, eu tenho que ser bem claro, né? Calmo, dizer, Daniel, não é aceitável você mentir. Né? Eu sei que você fez errado, mas falar a verdade é sempre o melhor. Porque a pessoa que mente, não tem nada que ela não possa fazer, porque ela sempre vai encobrir o erro. Pronto, aí ele entendeu. Mas falando com calma com eles, ele responde melhor, porque eles entram em pânico, eles ficam muito exasperados. E, no outro lado, quando eles fazem a coisa certa, né, você comemora com eles, porque eles já se sentem muito desmotivados, eles não conseguem fazer a tarefa. Né? O Daniel, uma vez ele me falou, né, que quando a mãe dele estava ensinando ele foi homeschool, né, foi ensinado em casa, ele não foi para a escola normal. Ela desistia muito fácil. Ela dizia, né, isso aqui é muito difícil para você, eu vou não fazer isso aqui ou essa outra coisa aqui. Mas eu falei, Daniel, vamos tentar essa parte. Aí ele foi, fez. Aí na próxima vez eu dei mais ainda, aí ele foi e fez, né. Um exemplo também que eu fiz, né, foi outro rapaz, o primeiro rapaz que eu já considero de 15 anos, né? Geralmente eu faço com outro adulto, porque eles são de menor. E esse menino não sossegava. Ele trazia uns berimbau para ficar mexendo durante a sessão, sabe, do aconselhamento. E não ficava quieto, ficava pedindo comida. E eu tinha acabado de comer, eu me pedindo comida, sabe? Aí eu falei assim, olha, o nome dele era Wesley. Wesley, vamos fazer assim? Eu trouxe uma caixa, né, uma caixa de sapato. Eu falei, bota tudo que vai me distrair aqui. Botou o celular, botou uns brinquedinhos, aqueles, como é que fala, fidget spinner, aqui, aqueles negócios que fica girando. Como é que fala? Não sei. Vocês sabem o que eu estou falando, né? Spinner. Aí ele pegou, botou tudo dentro da caixa e falou, vamos tentar se concentrar aqui por 20 minutos. Aí pronto, ele começa a ficar todo se encostando, agoniado, querendo engolir nas coisas. Aí se aguentou 20 minutos. Aí na outra semana a gente pegou 30 minutos. Aí depois 40 minutos, aí depois ele passava 1 hora, a gente conversando e ele se concentrando. Né? E dando louvor para eles, dizendo, olha, você fez muito bem. Às vezes quando o Daniel, né, ele achava tão engraçado, né, que uma das coisas, um das que ele tinha que memorizar, né, que o tolo, ele só se importa em falar o que vem à sua mente, né, mas a pessoa sábia, ela sabe o momento certo de falar. E o Daniel às vezes interrompia muitos outros, sabe? Então uma das coisas que eu tive que ensinar para ele foi dizer, olha Daniel, será que você está sendo tolo ou você está sendo sábio agora? Então eu sempre ficava se perguntando, né? Ele dizia, Ronaldo, estou sendo tolo ou estou sendo sábio? Eu falava, o que é que tu acha? Eu interrompi, ó. Está sendo tolo. Aí eu sei que foi. E quando eu vejo que ele, sabe, ele pede para falar, posso falar agora? Aí fala, né? Aí eu disse, muito bem, Daniel, você está lembrando com ele, sabe? Ele ficava assim, puxa, eu posso fazer, eu posso obedecer a Deus. Né? Você tem um espírito, Daniel, você pode crescer, você pode amadurecer. Enfim, deixa eu ver aqui, vou pular umas coisinhas aqui. Eu vou só ler um parágrafo da doutora Laura Hendrickson. Né? Ela disse assim, porque muito do comportamento vem naturalmente para ele, é considerado socialmente inaceitável, ele ouve a palavra não constantemente. Então, por favor, entenda que eu não estou dizendo que você nunca deve dizer não ao seu filho. Às vezes é necessário, mas é melhor equilibrar o negativo com o muito positivo. Isso ensina o seu filho que ele pode falhar às vezes sem ser um fracasso. Eu disse, né, para o Daniel, olha, você falhou aqui, mas você não perdeu a batalha ainda. Continue lutando, peça perdão a Deus e persevere. Né? Porque senão ele ficava muito desencorajado, muito desanimado. Letra D, pressão suave para aprender. E foi isso que eu disse, né? Eu dei esse exemplo do rapaz, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. A cada eu dava uma pressãozinha, né? Para ele fazer
e além do que ele já tinha aprendido, né? Poucas pessoas respondem com uma fala mais dura, né? Mas quando a gente é gentil e explica bem para eles, eles respondem de forma mais positiva. Letra E. Limites firmes e consistência. Eu acho que isso aqui vale para todos os pais aqui que estão presentes, né? As crianças, elas estão aprendendo a entender esse mundo. Você vê, às vezes, alguns lares são tão desorganizados, são tão desordenados, sem estrutura, não sabe a hora de acordar, a hora de comer, a hora de brincar. É uma desordem. A criança olha para aquilo e ela pensa, o mundo é desorganizado mesmo, é desse jeito que eu vou fazer vida, né? Elas precisam de estrutura, elas precisam de ordem, de regras que elas possam seguir, né? Com as crianças do espectro, quase sempre tem dificuldade em entender o que os outros estão dizendo. Se o pai diz uma coisa hoje, vai dizer outra coisa amanhã, e a mãe diz outra coisa totalmente diferente, eles vão ficar muito confusos, eles não sabem. O que é que eu devo fazer? Eu não posso tentar botar o papai e a mamãe contra eles. Se a mamãe diz não, eu tenho que confiar nela e não ficar tentando pedir o pai para dizer sim. Entendeu? Sem meios para entender as instruções ou fazer perguntas, eles estão sempre procurando pistas para ajudá-los a descobrir as coisas. Eles podem até fazer experimentos para ajudar a descobrir delas. Um limite é uma regra que afirma claramente para o seu filho que aquele determinado comportamento é inaceitável e que irá acontecer se ele praticar. Por exemplo, lembrei agora do filho da doutora Laura, né? Era o Eric. O Eric, ele tinha um negócio que ele ficava batendo na cachorra deles, né? A cachorrinha, a cadela. E a doutora Laura sempre dizia, olha, não pode bater no cachorrinho. Né? Falava com bem calmo, mas ele ia lá e batia de novo, sabe? Era aquele comportamento repetitivo. Aí ele puxava a mão dela e ensinou uma coisa mais positiva. Vamos fazer um carinho nela, Toda vez que ele fazia um carinho na cachorra, ela celebrava com ele, né, para encorajar ele a fazer aquele comportamento. Mas também dizer, olha, se você ficar batendo na cachorra, vai ter uma consequência. Né? Quando eu desobedeço a Deus, Deus me disciplina. Se nós obedecemos o nosso Pai Celestial, nós devemos ensinar a disciplina também para os nossos filhos. Foi isso que ela fez com o Eric. Né? As exceções não incomodam as crianças típicas, porque elas são capazes de entender, mesmo que exceções sejam permitidas uma vez por outra, né, a regra ainda é válida. Mas para a pessoa que é autista, uma rotina regular é mais fácil para eles serem consistentes e aprender. Ok? Agora eu vou passar para a última parte aqui, a gente está chegando no final, vou deixar perguntas, né? Como é que vocês ajudam como igreja, não sei se tem alguém aqui, né? Mas se um dia, se Deus trouxer alguém, ou se tem alguém na sua família, como é que você pode ajudar essas famílias? Primeiro ponto é, ouça o seu clamor, né? Escutem as lutas delas. É apropriado reconhecermos a dor e a dificuldade de viver na decadência deste mundo. Amados, nós vivemos em um mundo decaído pelo pecado. E a gente vai enfrentar dificuldades, é parte de viver nesse mundo. Famílias de crianças autistas enfrentam confusão e desânimo ao enfrentar as lutas do dia a dia. Como os salmistas, antes deles, eles podem trazer essa confusão, dúvida e perguntas ao Senhor. Alguém lê Salmo 62, 8? E Hebreus 4, 15 a 16. Salmo 62, 8. E aí nele, ó, todo o tempo, vai carecer do nosso coração, Amém. A gente deve apontar para eles para confiar no Senhor, mesmo naquela dificuldade. E Hebreus capítulo 4, 15 e 16. Hebreus 4, 15, 16.
mas nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Ele sabe exatamente o que é passar por o que a gente está passando. Né? Eu lembro eu sempre uso essa ilustração, né? Teve uma época, a Laís estava me contando que ela tinha uma sobrinha, eu não sei quem era, um familiar, né? Ela disse que era uma meninazinha e ela estava com dor de cabeça. E sabe quando a gente está com febre, né? Que a gente bota a mão na testa para sentir a febre da criança? Ela pensou, a menina, né? Porque bota a mão, que a mãe dela podia sentir também a dor de cabeça dela. Ela chegou dizendo: mãe, eu estou com dor de testa, eu estou com dor de testa. Sente aqui, sente aqui. Pegou a mão dela e botou na testa dela, né? E eu uso isso porque Cristo, Ele sabe exatamente a dor que aquela família está passando. As lutas que elas enfrentam. Com noite sem dormir, sem poder levar a criança numa praça para brincar com as outras crianças. Ele sabe exatamente as dificuldades que aquela família tem. E a gente deve apontar aquela família para Cristo. Você tem um sumo sacerdote que sabe exatamente o que você está passando. Ele se compadece, ele está pronto para lhe ajudar no momento da sua necessidade. B. Ajudem-nos a entregar-se à soberania de Deus. Né? Deus ainda é rei. Ele reina sobre toda a terra e tudo que há nela. Ele é soberano e faz com que todas as coisas funcionem para a sua glória e o nosso bem, até mesmo o autismo. Ele projetou os nossos filhos exatamente da maneira como ele desejava e os seus propósitos para glorificar o seu nome naquelas crianças. O Dr. Steve Byers, que eu falei antes, né, que ele tem esse filho com muitos problemas físicos hoje em dia, ele fez uma palestra chamada Ajudando Pais de Crianças com Necessidades Especiais. E ele sugeriu algumas perguntas para a gente pensar de forma bíblica sobre essas coisas. Né? Eis aqui as perguntas. Diz assim: será que há algo nesta situação que está fora do controle de Deus? Não. Será que Deus poderia ter evitado que isso acontecesse? Será que Ele tem o poder para evitar que tenha um problema no neurodesenvolvimento com o nosso filho e conosco, se Ele tivesse escolhido? Ele poderia. Será que Deus nos dará mais do que nós podemos suportar? A gente pensa que sim, às vezes, né? Mas 1 Coríntios capítulo 10, 13 diz que Ele não nos dá provações ou tentações sem a capacidade de suportarmos. Mas com a provação ou a tentação, Ele nos dá uma maneira de escapar. Ele nos dá a graça que a gente precisa para passar aquilo. Será que Deus pode usar essa situação para a sua glória e o nosso bem? Imagina só como esses pais aprendem a ter paciência. Como eles aprendem a valorizar como Deus é paciente com eles. Deus vai ensinar muita coisa para eles serem a bênção para outros. Será que Deus prometeu ir conosco enquanto tentamos criar o nosso filho para Ele? Será que essa área é uma área que Ele não se importa? Será que aceitaremos essa responsabilidade e nos submeteremos alegremente ao seu plano para a nossa família? Ajude esses pais, que estão abatidos a se voltarem para o Senhor e buscar força e leve-os a submeter e confiar nos bons propósitos de Deus para as suas famílias. A letra C aqui eu digo: ajude-os a despertar o afeto pelos seus filhos. É muito difícil para os pais, eles ficam frustrados. Imagina para aquela mãe que passou 12 anos, nunca ouviu uma palavra da boca do filho dela. E quando ela ouviu pela primeira vez, que ele estava escrevendo, foi uma alegria muito grande. Então é difícil, às vezes elas evitam um filho, ou elas valorizam um filho sobre o outro, em vez do outro. Então, encorajem elas a amar uma criança tanto quanto a outra, que é típica. Ajude-os a pensar nas maneiras distintas pelas quais a glória de Deus pode brilhar em sua situação. Deus os confiou para cuidar desta preciosa vida criar elas, durante esta vida. E o último, deixa eu ver se mais 2 pontos aqui.
diz assim, incentivar um discernimento sobre o autismo. Né? Nós devemos ser prudentes como as serpentes e mansos como os pássaros. E eu acho que isso é uma das áreas que tem muita desinformação. Né? Hoje em dia tem um rumor, né, que o pessoal diz que o autismo vem de vacina. Aí agora todo mundo diz, não vou vacinar meu filho não, porque eu estou com medo de ele ficar autista. Né? Isso são só rumor. Nunca que na área médica foi comprovado que vacina causa autismo. Se você quer não vacinar o seu filho, tá tudo bem, não tem problema não, a liberdade é sua, você pode decidir isso, mas não fique colocando isso para os outros, né? Ou então tentando explicar, dizer, o fulano, eu estou vendo que ele tem problema, leva ele para o médico, né? Fale com cuidado, né? Eu acho que a gente tem que ser bem prudente nas informações que a gente lê. Tudo hoje em dia você fala, acha na internet. Fulano de tal tem intolerância à lactose, é por isso que ele é autista. Ou seja lá o que for, tá entendendo? Evite isso, você não é médico. Eu não sou médico. Né? Evite estar dando conselho sem saber. E se você é um pai de uma criança, assim, né, e o pessoal chega lhe dando a opinião que você não pediu, aqui é uma maneira que você pode responder. Muito obrigado pela sua preocupação, irmão. Eu agradeço, mas meu marido, a minha esposa, seja lá quem for, nós temos uma opinião diferente e nós escolhemos uma opção diferente. Muito obrigado. Você é gentil, não é grosso com a pessoa, mas você está afirmando que você decidiu fazer outra coisa. Por último, eu digo, né, obtenha ajuda. Né? Para os déficits físicos, né, os pais se beneficiarão em envolver os recursos disponíveis para maximizar os pontos fortes e minimizar os pontos fracos. Né? Falei, fisioterapia, fonoaudiologia, todas essas coisas vão ajudar um pouco na área física. Mas para a área espiritual, né, procure um conselheiro bíblico, porque vai poder ter experiência, porque nem todo mundo tem essa experiência de trabalhar com crianças assim, né? Leia, né? Eu não sabia muita coisa, eu tive que ler bastante, pesquisar bastante, conversar com essas famílias, né, para os ajudar. Então, eu tenho confiança, né, que a palavra de Deus tem respostas, né, e pode ajudar essas famílias. Vamos orar. Aí eu vou abrir para perguntas e respostas. Se você precisar sair, você pode ir, mas se quiser ficar aqui para perguntar, pode perguntar. Deus amado, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que é suficiente, que nos ajuda a compreender tudo o que o Senhor nos ensinou e que o Senhor queria, ó Pai, de cada criança. O Senhor as criou em tua imagem, na tua semelhança. Nos ajuda, ó Deus, a ter compaixão por famílias com essas dificuldades e nos ajuda, ó Pai, a ser um incentivo, um encorajamento na fé dessas famílias. Nos ajuda, Deus, a levarmos os fardos uns dos outros. Isso não é uma responsabilidade só do pastor, mas uma responsabilidade de cada um de nós, de cuidar uns dos outros, de suprir as necessidades uns dos outros. Foi para isso que o Senhor nos salvou, Pai, para proclamarmos as tuas virtudes aos outros. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Tá bom. Com a pergunta?